Olá, começa agora mais uma edição do jornal O Imparcial na TV. Defesa Civil está trabalhando para diminuir danos após temporal. Projeto vai combater enchente no Córrego do Ouro. Quadrilha é presa depois de tentar explodir caixa eletrônico do centralizado. Casas abandonadas finalmente serão demolidas. Discussão sobre segurança em casas noturnas é pauta na Câmara Municipal. Exposição retratará Araraquara ontem e hoje sob um olhar diferente. Está começando mais um jornal O Imparcial na TV. O Imparcial, jornal completo e atual. Polícia, esportes, atualidades, política, social e muito mais. Leia e assine o jornal impresso. Acesse o jornal eletrônico www.jornaloimparcial.com.br. Pioneiro na internet. O Imparcial, o jornal com DNA de Araraquara e 82 anos de credibilidade. Leia, assine, acesse. Araraquara se mobilizou para minimizar os danos causados pelo temporal que atingiu a cidade nesta quarta-feira. Pontos críticos receberam a visita de técnicos especializados que tomaram as medidas necessárias para sanar os problemas. As ações tomadas estão dentro de um planejamento elaborado pela Defesa Civil em que foi priorizado casos de emergência em pontos que ofereciam mais risco. Até o momento, não houve registro de vítimas ou árvores caídas pela cidade. As imagens mostram o momento em que um motorista tenta atravessar a ponte do Jardim Tamoio e começa a ser arrastado pela enxurrada. Desesperado, ele engata a marcha ré, sobe a calçada e só então consegue retornar. Nós pedimos a colaboração de todos os moradores de Araraquara para que não joguem lixo nas ruas. Vamos cuidar da nossa cidade e manter as ruas limpas. Ainda sobre as chuvas, o projeto do Córrego do Ouro vai combater enchentes. A Prefeitura de Araraquara protocolou nesta semana, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a recuperação do Córrego do Ouro. O projeto, elaborado pela Secretaria de Obras Públicas, contempla melhorias entre as ruas Capitão José Sabino Sampaio e Domingos Anim, próximo ao terminal rodoviário de passageiros, e pontua a necessidade de melhorias na capacidade do canal de paredes inclinadas para paredes retangulares, além do aumento da profundidade do leito. No projeto, ainda está a construção de uma mureta de 1,10 m de altura para a proteção de pedestres e a construção de um passeio público ecológico com paisagismo. O projeto, no valor de 8 milhões, foi apresentado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Bruno Covas, que afirmou ao prefeito Marcelo Barbieri que irá discuti-lo pessoalmente com o governador Geraldo Alckmin. Essa é uma importante obra para Araraquara, pois esse trecho é bastante afetado quando ocorrem chuvas fortes na nossa cidade. As imagens de um cinegrafista amador mostram um motociclista sendo resgatado na enxurrada desta quarta-feira. Com a forte chuva, o motoqueiro tenta atravessar a Via Expressa e acaba sendo resgatado pelas pessoas no local. Quadrilha é presa depois de tentar explodir caixa eletrônico do centralizado. A Polícia Militar prendeu 6 homens acusados de envolvimento na tentativa de explosão do caixa eletrônico localizado no centralizado municipal. 6 suspeitos foram presos na tentativa de explosão de um caixa eletrônico no centralizado da Prefeitura do Santa Gelina. Os bandidos chegaram por volta das 3 horas da manhã e fizeram um motorista refém. Um segurança percebeu a ação dos bandidos e chamaram a polícia. Houve perseguição, 6 suspeitos e 3 carros foram presos. Um outro veículo foi encontrado abandonado no final da Via Expressa. Dentro dele havia maçarico e dinamite. No final da manhã, o Grupo de Ação Tática Especiais da Polícia Militar precisou ser chamado para detonar os explosivos. Nossa, velho! A ação rápida da polícia preveniu mais um crime na nossa cidade. Voltamos em instantes com mais notícias no jornal O Imparcial na TV. O Imparcial, jornal completo e atual.
polícia, esportes, atualidades, política, social e muito mais. Leia e assine o Jornal Impresso. Acesse o jornal eletrônico www.jornaloimparcial.com.br. Pioneiro na internet. O Imparcial, o jornal com DNA de Araraquara e 82 anos de credibilidade. Leia, assine, acesse. Casas abandonadas finalmente serão demolidas em Araraquara. A lei que permite a encampação e arrecadação de imóvel urbano em caso de abandono finalmente saiu do papel. A lei já havia sido sancionada pelo prefeito Marcelo Barbieri em maio de 2012. O autor do projeto, o vereador Aloysio Braz, o Boi, explica que em algumas casas só conseguiram ser demolidas via promotoria, pois além do abandono, estavam com no mínimo R$20 mil em multas de impostos atrasados. Estas casas, completamente abandonadas, representam um grande risco, principalmente por serem ocupadas por usuários de drogas. A lei, chamada de Instituto do Abandono, vai notificar o proprietário a respeito de sua propriedade, indicando que o imóvel está abandonado. A lei, chamada de Instituto do Abandono, vai notificar o proprietário a respeito de sua propriedade, indicando que o imóvel está abandonado. Se o imóvel tiver condições de ser recuperado, a prefeitura poderá reformar e fazer um telecentro, moradia social ou um posto de saúde. Caso o proprietário queira reaver a propriedade, ele terá que pagar à vista todo o investimento. Confira mais detalhes na reportagem de Daniela Simões. Jornal Imparcial na TV esteve na Câmara Municipal falando com o vereador Boi sobre a lei do Instituto de Abandono. Segundo o Boi, essas casas completamente abandonadas restam um grande risco, principalmente por serem ocupadas por andarilhos e usuários de droga. Já é o Instituto do Abandono, é uma lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, né? Foi sancionada pelo prefeito e agora a gente está no processo de pôr em prática essa lei que vai resolver o problema das casas e imóveis abandonados na nossa cidade. E a função da lei, literalmente, é valorizar as moradias de bem. Tem várias casas abandonadas em vários pontos da nossa cidade que são ocupadas hoje por usuários de drogas, gerando insegurança, problema de uma criança ser violentada, uma mulher. Então, esse problema tem que acabar. E Araraquara tem que sair na frente, ser referência. Então, o Instituto do Abandono ele vem para isso. O vereador ressalta que o Instituto do Abandono vai notificar o proprietário a respeito da sua propriedade, que está em estado de abandono. Então essa lei, ela pega as casas abandonadas e é notificado o proprietário. Geralmente essas casas estão 10, 15 anos abandonadas, com dívidas ativas de impostos, multas. Esse proprietário é notificado e ele tem um prazo de 1 mês para pôr o plano para recuperar essa casa para a prefeitura. Ele pode, nesse cronograma para a prefeitura, dizer que vai reformar, que vai morar, que vai alugar, que vai vender o imóvel, que vai demolir o imóvel, mas enfim, ele tem que solucionar o problema para a vizinhança. Se no caso desse 1 mês ele não dá uma solução, a prefeitura notifica novamente e publica no jornal o Instituto do Abandono, que é a lei. A partir desse momento, a prefeitura já pode encampar o imóvel, tomar conta do imóvel, ser responsável pelo imóvel. E aí, a maioria das casas que a gente tem relatado, tem visto com a Secretaria de Serviço do Fernando hoje, são casas que não têm nem condições mais de reforma. Então, literalmente, tem que ser demolidas. A partir do momento que a prefeitura demoliu, ou alguma casa que pode ser reformada, para ser usada como um posto de saúde, um telecentro, alguma ação da prefeitura, ela também pode ser reformada. Mas aí todo o custo, ou da limpeza, da demolição, ou da melhora, ele é novamente incorporado na dívida ativa do proprietário. Esse proprietário ele tem direito ao contraditório na lei, que é um prazo de 3 anos para recuperar esse imóvel. Mas aí a gente, infelizmente, não pode dar o respeito que as pessoas de bem merecem, que é dividir, dar uma forma de melhorar para ele poder recuperar. Por quê? Porque ele deixou 15, 20 anos, não deu respeito à cidade, às vizinhanças.
Então essa lei é dura. O que ela faz? Ele tem que pagar todas as multas, juros e o que a prefeitura investiu à vista para recuperar esse imóvel. Se ele não fizer isso no prazo de 3 anos, esse imóvel literalmente faz parte do município. Aí a prefeitura pode sim, ou depois vender esse terreno, ou construir, edificar um posto de saúde, uma escola, uma creche, dependendo da área. Então ela vem para dar um choque na sociedade, mas principalmente nessas casas que estão espalhadas. Eu acho que todo mundo sabe de um problema no seu bairro, de uma casa abandonada, que está sendo hoje, infelizmente, devido ao número de usuários de drogas, que é uma outra coisa que a gente tem que combater. E essas casas abandonadas, ela fomenta esse usuário de droga, porque eles têm um local para se reunir, para usar droga e até para esconder furtos. E isso está gerando uma insegurança total na cidade. Discussão sobre segurança em casas noturnas é pauta na Câmara Municipal. A lei que proíbe o uso de fogos de artifício, sinalizadores, shows pirotécnicos com produtos inflamáveis ou com fogos similares em boates, bares, teatros, auditórios, clubes e locais fechados em Araraquara foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal, João Farias. A lei vem se tornando referência nacional, pois a cidade foi a primeira a implantar uma legislação deste tipo. A cidade conta com aproximadamente 11 casas noturnas, sendo que a Boate Krakatoa, que teve parte de seu estabelecimento interditado após a tragédia que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal quer que as bandas sejam orientadas pelos proprietários das casas noturnas para que sigam as regras de segurança. Confira uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal, a nossa repórter Daniela Simões. João Farias fala sobre a lei que proíbe o uso de fogos de artifícios nas casas noturnas da cidade de Araraquara. João diz que as bandas que se apresentassem na cidade teriam que ser orientadas pelo dono de estabelecimento. O vereador diz que a lei caiu de forma positiva junto aos proprietários de boate. A lei ela nasce a partir do que ocorreu na cidade de Santa Maria. Eu acompanhando os noticiários também, com a mesma perplexidade que acho que todos que vivem na nossa cidade e que vivem no Brasil, eu percebi que o grande foco, inclusive das matérias jornalísticas, se davam por conta da falta de estrutura que a boate oferecia para garantir a saída dos que estavam lá presentes, de forma a que eles não fossem vitimados pela fumaça tóxica por conta do incêndio, que também é extremamente importante, ou seja, as boates hoje no Brasil estão demonstrando, a partir do que ocorreu lá em Santa Maria, de que elas necessitam aí de uma estrutura de segurança muito maior. Porém, eu também percebi de que se não tivesse tido por parte do músico, o ato de ter acendido aquele sinalizador, você não teria o incêndio, consequentemente você não teria a fatalidade das vítimas. Então a lei ela partiu dessa ótica. É importante e é fundamental que as casas noturnas, que as boates, que os clubes tenham e respeitem aquilo que estabelece o corpo de bombeiro no quesito a garantia de segurança das pessoas na eventualidade de um tumulto, no que diz respeito a extintores, a saídas de emergência. Agora, é possível você ter uma lei que impeça que as bandas, que os grupos musicais, com essa preocupação de transformar os shows em grande espetáculo, com uma capacidade de efeitos especiais extremamente assustadores, não entendam de que a utilização de fogos de artifício é um grande risco para a vida das pessoas. Então a lei vem também para contribuir com uma série de medidas que estão sendo tomadas para evitar novas tragédias. Acho que você impedir a utilização de fogos de artifício é um ato que vai de encontro a esse mecanismo de também contribuir com a segurança e mais, e sinalizar para os grupos musicais de que a gente vai num lugar, num show, para curtir uma boa música. O que nos comove, o que nos toca é a qualidade musical, é o ritmo e não necessariamente o espetáculo visual que é produzido hoje. A iniciativa acabou aí despertando a atenção de cidades do Brasil, que viram na lei também uma forma de fazer com que suas cidades pudessem ter esse mecanismo. Nós somos a primeira cidade do Brasil que tomou uma medida efetiva a partir dos acontecimentos em Santa Maria. Então teve várias cidades do Espírito Santo, de Santa Catarina, do estado de São Paulo, que procuraram a Câmara Municipal pedindo cópia da lei para reproduzir nas suas cidades, na íntegra, a lei de Araraquara. Acho que a gente acaba dando exemplo para o Brasil, isso é positivo para a cidade, eu fico
fico muito feliz em, de alguma forma, ter participado desse processo junto com os demais vereadores da Câmara que aprovaram a nossa proposta. Eu acho importante, né, no que pesa o Krakatoa ser um estabelecimento importante da cidade, a gente sabe que de grande qualidade, né, com proprietário sério, responsável, se existe algum espaço lá inadequado, né, do ponto de vista de segurança, ele tem que ser interditado até que esteja adequado. Este tem que ser o comportamento com qualquer casa noturna, com qualquer bar da cidade que esteja nessas condições. Eu acho que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura tem que fazer essa fiscalização e tem que tomar as medidas corretas para cada caso. Se o caso for para interdição, que seja interditado. Se for para abrir prazo para o proprietário corrigir, que se abra. O que não se pode, hipótese nenhuma, é se omitir de eventuais problemas, né? Então, eu acho que a atitude ela é necessária, é positiva e precisa ter a compreensão da sociedade e, evidentemente, também dos proprietários dos estabelecimentos. O Jornal Imparcial na TV ressalta que a casa noturna que teve parte do seu recinto interditado é um estabelecimento sério e a tragédia de Santa Maria deixou um exemplo para todo o país. Cabe agora aos proprietários das casas noturnas tomarem consciência de que eles estão lidando com vidas. Sem dúvida, este é um assunto sério e que precisa de muito cuidado. Exposição retrata Araraquara ontem e hoje sob um olhar diferente. O Sesc Araraquara realiza até o dia 10 de março a exposição sobre a obra fotográfica de Edmundo Lupo. O objetivo da exposição é possibilitar uma comparação e reflexão sobre o desenvolvimento, a história, a memória e a identidade do município. Em sua vida de aviador e conhecedor de lentes, Edmundo registrou mais de 1000 imagens aéreas de Araraquara, um arquivo único e importante para a comparação de Araraquara de ontem e de hoje. Confira uma reportagem especial sobre o assunto. Você, como curador da exposição, onde veio a ideia de trazê-la para cá? Olha, a ideia surgiu num bate-papo com o André, a gente chegou em nossas mãos essa coleção do Edmundo Lupo e aí a gente achou que merecia uma exposição. A gente bateu um papo, trouxe a ideia aqui para o Sesc, o Paulo abraçou a ideia, a gente levou também até a Prefeitura Municipal, o pessoal da Secretaria da Cultura também abraçaram a ideia e a exposição virou, aconteceu. Foi difícil a gente escolher entre 1000 fotos, 19 que fariam parte da exposição, mas com um pouquinho de paciência a gente conseguiu. André, você como fotógrafo, qual foi a sua sensação de fotografar a trajetória que o Edmundo Lupo fez na década de 50 e 70 e fazer agora em 2013? Foi uma sensação emocionante, porque a gente pôde, ao mesmo tempo que está voando e fotografando, a gente pôde acompanhar a evolução da cidade, o progresso, os prédios novos, os locais novos que foram crescendo, sendo construídos através dessas décadas todas. E além de fotógrafo, você também é piloto? Sou piloto, mas assim, quando eu vou trabalhar, vou fazer as fotos aéreas, eu vou com um amigo meu pilotando. A exposição estará aberta na área de leitura do Sesc das 13 às 21h30 de terça a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita. Termina aqui o Jornal Imparcial na TV. A gente encerra a edição de hoje com algumas imagens da exposição do Sesc. A gente se vê amanhã às 8h30 da noite e ao 12h30.